Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, falar aí sobre uma possível saída de Germancano, então definitivamente demonstra a bagunça que tá dentro do clube, um dos principais jogadores do elenco aí pode sim ser transferido e sair do nosso gigante da colina, vamos falar sobre isso, as possibilidades que ele tem de ser transferido aí para outro clube e sair mais um jogador saindo do nosso gigante da colina. Falaremos também sobre Levenciano, que mais uma vez voltou a aparecer falando sobre essa bagunça que está dentro do Vasco e mais uma vez falando sobre a ajuda que ele tentou levar ao Jorge Salgado de reconstrução do nosso clube e sobre Souza, que se posicionou com relação a esse momento atual do clube e também essa bagunça que a gente está vendo dentro de São Januário, dentro do nosso gigante da colina. Então vamos falar sobre todas as últimas novidades e é claro, você não pode perder esse vídeo porque tem muitas coisas, muitas notícias para você. Então se você quer ficar por dentro, de todas as novidades, tudo que está rolando dentro do nosso gigante da colina, não percam esse vídeo e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Persiste Costa, gira el disparo, golazo, Dios mío, golazo, Dios mío. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E também vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo com relação a esse atual momento do nosso gigante da colina, essa bagunça que está acontecendo no Vasco da Gama. Deixa a sua tristeza, deixa aí a sua revolta, o seu comentário aqui embaixo. Eu vou responder um por um, como eu tenho feito nos meus últimos vídeos. Então use os comentários para ter voz. O torcedor vascaíno tem voz, mas para isso você precisa agir. Então use aqui o nosso comentário, teu comentário para falar de Vasco da Gama. E vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar a trazer as notícias do nosso gigante da colina. Esse momento muito ruim que o Vasco vive, Ontem aquele jogo contra o Botafogo, mais um jogo que o Vasco não venceu, mais um jogo que o Vasco atuou muito mal e definitivamente demonstra a bagunça que está no nosso clube. A gente começa mais uma semana com salários atrasados. Hoje, sábado, aliás, o Vasco completou 4 meses de salários atrasados, 13º, o mês de fevereiro, janeiro e dezembro não foram pagos até agora, então 4 meses aí sem cair dinheiro no caixa dos jogadores, o que é uma vergonha. Caso o jogador aí que já pode entrar na justiça pedindo a rescisão, porque perante a lei, caso o clube não pague 4 meses de salários, o jogador pode pedir rescisão do contrato do clube por conta ali de direitos esportivos, E a gente entende muito bem que caso o jogador faça isso, está totalmente no direito, porque é uma bagunça que acontece dentro do Vasco, é uma gestão que chegou, que não tem nenhum investimento, não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum momento e não tem nenhuma visão de reconstrução do nosso clube, então definitivamente vai ser muito difícil encarar esses próximos 3 anos caso o Jorge Salgado se perpetue no poder. Podem acontecer mudanças, a gente ainda vai falar sobre isso ao longo desse vídeo, uma possível reviravolta na presidência, mas no cenário atual do Vasco, o Jorge Salgado é o presidente e demonstra essa bagunça, demonstra aí esse medo, que está instaurado no meio do torcedor por conta do futuro. A gente não sabe o que esperar desse futuro no nosso clube, um futuro muito sombrio, um futuro muito medonho que o Vasco pode encarar caso essa gestão se perpetue no poder. 4 meses de salários atrasados, Vasco a 8 pontos do líder do Campeonato Carioca, em 11º do Campeonato Carioca, somente a 1 pontinho ali, do último colocado e a 1 posição também do último colocado, ou seja, até mesmo risco de rebaixamento no Campeonato Carioca, o Vasco tá correndo esse ano, uma tremenda bagunça e uma tremenda também falta de respeito com nós, torcedores vascaínos, e mais um torcedor e jogador se posicionou com relação aí a esse atual momento do clube, e dessa vez foi o Souza. Souza é um jogador revelado nas categorias de base aqui do Vasco da Gama. Se eu não me engano, ele surgiu lá no ano de 2009, quando o Vasco retornou, voltou a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco caiu em 2008, em 2009 jogou a Série B e o Souza se destacou ali do lado do Allan Kardec, Alex Teixeira, jogadores que apareceram na mesma época ali, dentro do Vasco da Gama, um jogador de muita qualidade, volante, diversas vezes já declarou o seu amor ao Vasco, já teve em São Januário torcendo pelo clube e ele se posicionou hoje com relação a esse atual momento do nosso gigante da colina. Ele falou assim: "Fico muito triste como torcedor e como um vascaíno em ver esse momento do Vasco,
em ver o Vasco aí caindo para a Série B, em ver no Vasco aí, de certa forma, essa bagunça implementada dentro do clube. Ele, como torcedor, é claro, tá no Beşiktaş, jogando no futebol turco, tá se destacando muito por lá, ele já demonstrou sua vontade de retornar ao Vasco, mas também a gente cobra ele, cobra o Alex Teixeira, cobra o Allan Kardec, de um dia retornarem ao Vasco, mas nessa situação horrorosa que tá, definitivamente seria até mesmo um desgosto para eles, como torcedores vascaínos, retornarem e entregar e pegar, né, de certa forma, enfrentar o clube que eles tanto amam nessa bagunça e conviver dia a dia com essa bagunça. Não tem ambiente, não tem nada de bom para esses ex-jogadores do Vasco retornarem ao Vasco da Gama nessa tremenda bagunça que o Vasco se encontra, mas ele declarou ali o seu amor mais uma vez ao clube, declarou ser torcedor do Vasco e, é claro, ficou muito triste e tá muito triste com essa bagunça e com mais essa queda aí à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que de certa forma cai sim, principalmente na gestão do Alexandre Campelo, mas sobra aí muita parte na gestão do Jorge Salgado. E vamos continuar aqui e falar sobre uma surpresa que aconteceu aí ontem, domingo. Rolou o jogo entre Colo-Colo, lá no Campeonato Chileno, e Universidade Católica, né? Se eu não me engano, a final da Copa do Chile. E o Leonardo Gil, o novo reforço da equipe, que passou aqui pelo Vasco nessa última temporada, fez um golaço, algo que ele nem chegou perto de fazer aqui no Vasco da Gama. Definitivamente uma bola que foi na gaveta, um lindo gol do jogador. E é claro, o torcedor vascaíno nesse momento se questiona o que acontece. O jogador vai lá pra fora, joga bem, chega no Vasco, o futebol e o rendimento dele cai totalmente e depois ele retorna a jogar bola quando sai novamente do Vasco. Mas calma, ele fez um golaço, mas o Leonardo Gil entrou no jogo. O Colo-Colo, estava ganhando de 1-0, ele fez o segundo gol e depois do gol que ele fez, ele estava no banco de reservas, entrou e fez o gol. O Colo-Colo tomou outros 4, ou seja, a gente vê definitivamente que em 30 minutos o Colo-Colo tomou 4 gols com o Leonardo Gil na volância da equipe. Ou seja, uma péssima contratação aí do Vasco da Gama, e isso daí a gente vê que realmente é um jogador muito ruim. A bagunça da gestão do Alexandre Campelo, que foi uma contratação feita por ele, definitivamente resume esse momento do Vasco. Tem culpa do Campelo sim, ele não vai sair aí de culpado dessa atual situação do clube, mas como eu falei e volto a repetir, passa muito pelo Jorge Salgado. Mas o Leonardo Gil fez um golaço sim, mas a atuação dele ao longo da partida foi muito ruim. Colo-Colo aí tomando 4 gols e perdendo o campeonato. Mas vamos lá, seguir, vamos falar aí agora de Germancano. Antes de falar sobre o Levenciano, falar aí sobre uma possível negociação que o nosso centroavante argentino está envolvida. Ontem, após o jogo ali, o Marcelo Cabo, atual treinador do clube, falou que não vai contar com o Germancano para essa próxima partida de quarta-feira contra a equipe do Macaé, o último colocado do Campeonato Carioca, ou seja, o Germancano não vai estar presente. Além disso, muito provavelmente que não esteja presente nem depois do Macaé, o Vasco enfrenta o Madureira, e depois do Fluminense. Não sabe se o Cano ainda vai estar presente nessas outras partidas, ou seja, vai ficar um longo período aí fora da equipe do Vasco da Gama, não estará à disposição da comissão técnica. E é claro, depois disso muitos boatos começaram a surgir dentro do Vasco, uma possível negociação. A gente sabe sim que o Cano foi procurado por outros clubes, isso é algo lógico, não adianta falar que não foi, porque um jogador da qualidade do Germancano foi e vai ser procurado sempre por outros clubes, principalmente, né, do Brasil e do Oriente Médio. Tivemos notícias aí que clubes lá de fora, da Arábia, desses países realmente que tem muita grana para investir, foram atrás do Germancano e procuraram saber de uma possível negociação com o jogador, já que ele só tem contrato com o Vasco até 2022 e o salário dele é muito alto para esse padrão dessa atual diretoria, né, rapaziada? Então, ele aí atualmente não vai jogar com o Vasco da Gama. Ele jogou quinta-feira contra o Caldense, pareceu estar super bem. Do nada, né, a lesão muscular dele parece ter voltado, o que de certa forma coloca em dúvida para o torcedor o que irá acontecer no futuro do jogador. Propostas com certeza tem na mesa. Germancano estava apto a jogar, agora retornou a uma lesão, vai ficar mais de fora. E hoje tivemos a notícia aí, né, que o Vasco estaria buscando um novo atacante que fizesse a mesma função do Germancano para ataque, segundo o Vasco da Gama, para ser reserva do jogador, para que quando o jogador não pudesse atuar, seria um reserva de imediato, com qualidade, porque a gente vê que o Thiago Reis não tem qualidade para ser titular do Vasco da Gama. E mais uma prova que coloca em dúvida aí o que irá acontecer com o Germancano nesse futuro aí com relação à possível saída do nosso gigante da colina. Mas hoje também pela parte da manhã, o canal no YouTube Atenção Vascaínos, né, tem que dar crédito às notícias, ele deu
trouxe novidade com relação ao Germancano e, segundo eles, o Cano pediu à direção do Vasco para treinar mais e se preparar para evitar qualquer tipo de lesão, ou seja, pediu um pequeno período aí, né, de liberação dos jogos do Vasco da Gama para se recuperar, melhorar o seu condicionamento físico para estar, quando voltar, 100% para ajudar a equipe, segundo o Atenção Vascaínos, né, e segundo o próprio jogador, e segundo essa notícia, Cano se preparando ao máximo, né, para quando retornar, aí sim retornar com seu melhor condicionamento físico para poder dar 100% e ajudar a equipe do Vasco. Tomara que isso seja verdade, tomara que o Germancano não seja transferido. A gente sabe a importância que ele tem para o clube, a gente sabe a importância que ele tem para os jogadores. E se realmente ele resolveu tomar essa atitude de chegar à direção, pedir uma liberação para melhorar o seu condicionamento físico, uma grande e belíssima atitude aí do atacante, que sem dúvida nenhuma, caso tenha uma direção de qualidade e um elenco de qualidade, tem tudo para se tornar um grande ídolo aí do nosso gigante da colina. E para finalizar o vídeo, vamos trazer aí, falar sobre Levenciano, que mais uma vez voltou a se posicionar com relação a esse atual momento do clube. Ontem, volto a repetir, o Vasco empatou em mais uma partida horrorosa do nosso gigante da colina e ele falou o seguinte: o Vasco foi rebaixado e está em penúltimo lugar no Campeonato Carioca. Hoje faz 10 dias que eu abri a porta para qualquer membro de qualquer dos poderes subjúdice do clube conhecerem as soluções financeiras e de gestão trazidas, e nenhum deles teve qualquer interesse. O resto é pura balela, ou seja, criticando essa atual direção do Vasco por não ter ido até ele procurar e tentar solucionar esses problemas financeiros que o Vasco vive. Diversas vezes a gente já viu o Levenciano tentando causar e fazer uma pacificação dentro do clube relacionada a uma possível reestruturação, já que ele tanto tem confiança no seu projeto e nós torcedores também confiamos que o projeto dele é uma das melhores coisas que podem acontecer para o Vasco em nível de reestruturação. Porém, mesmo com o convite feito a Jorge Salgado e companhia, a gestão dele não quis ir ao escritório do Levenciano e conhecer o projeto Somamos para tentar juntos e unidos uma reconstrução e reestruturação do nosso gigante da colina. Então segue Jorge Salgado tentando trabalhar com as próprias forças dele, que na minha opinião são inexistentes, e o Levenciano aguardando uma decisão judicial ali que pode sair no dia 6 de abril, sem ser essa semana a próxima, causando aí uma reviravolta dentro do nosso Vasco da Gama. E é claro, vamos aguardar, espera ansiosamente para que uma mudança possa acontecer, enquanto ali, é claro, o Jorge Salgado continua tentando com os seus planejamentos, com as suas capacidades que até o momento não foram demonstradas, reconstruir o Vasco da Gama. E tivemos notícias aí, né? A gente sempre tá de olho através de redes sociais que muitas pessoas que antes apoiavam aí o planejamento, o plano de negócio, o plano de gestão de Jorge Salgado já estão começando a se decepcionar e até mesmo demandar e querer uma reviravolta. Eu não vou ficar citando nomes, mas é o que mais a gente vê nas redes sociais do Vasco da Gama. Pessoas muito decepcionadas com esse atual momento que o Vasco vive, até mesmo com o atual presidente do Vasco da Gama, mesmo sendo pessoas que antes queriam ver o Jorge Salgado na presidência. Depois desses fatos e depois de tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube, a mudança de posicionamento é evidente. E hoje, passando para lembrar, já às 8 horas tem a live do Leven lá no canal do Mário Coelho, então não percam, vai lá, dá uma olhada, deixe seu like, se inscreva no canal do Mário, que muito provavelmente todos vocês conhecem, uma live que muito provavelmente Levenciano vai falar sobre tudo que está acontecendo dentro do nosso clube e trazer aí muitas novidades para nós, torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o seu sininho de notificação, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. E também deixa aqui embaixo o seu comentário de tudo que você achou de todas essas notícias que eu trouxe no vídeo de hoje para vocês. Mas esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter assistido ele até o final, um grande abraço, como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas.